Informe SP especial hoje direto de Itu, esse município que fica na região de Sorocaba, 1h30 da capital. Nós temos o prazer de bater um papo hoje aqui para começar a nossa entrevista, esse bate-papo aqui direto do Museu Republicano de Itu com a secretária de Turismo, a secretária adjunta de Turismo, Stephanie Steiner. Tudo bem? Muito obrigada por estar participando aqui dessa rodada especial do Informe SP. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Quando a gente fala o seu sobrenome, Steiner, me vem à mente os fundadores do grande bar do Alemão. Conta pra gente, você faz parte dessa geração? Eu sou a 5ª geração, o meu tataravô fundou o Bar do Alemão em 1902 e hoje, com 123, quase 124 anos de tradição na nossa cidade, já é um marco de turismo na nossa história. Eu me lembro de criança, acho que com 6, 7 anos de idade, ter vindo aqui para Itu com toda a família para ir ao Bar do Alemão. Isso continua sendo um passeio turístico e marcante aqui? Vocês recebem muitos turistas de fora, assim como foi minha família décadas atrás? Com certeza. Nossa história conta muitas outras histórias de sucesso, de relacionamentos. São 124 anos de tradição e todo mundo sai de outros lugares para vir visitar a nossa cidade e conhecer o Bar do Alemão. Agora, secretária Stephanie, conta pra gente. E você, é apaixonada pelo filé à parmegiana? Quem já comeu, não esquece? Eu sou apaixonada desde a barriga da minha mãe. Sou apaixonada pelo filé à parmegiana. Sou formada em gastronomia, porque acho que está no meu sangue, né? Então, eu, como a 5ª geração do restaurante, cresci dentro dele e sou uma apaixonada pelo parmegiana, principalmente. E você já chegou a trabalhar no restaurante, você que se formou em gastronomia? Trabalhei alguns anos, trabalhei em São Paulo também, que a gente tem filial lá. Então, nasci e cresci dentro desse restaurante. Qual o desafio de manter um restaurante centenário como esse? Eu acho que, bom, aqui em Itu, por exemplo, nós temos uma tradição, nós temos todos os funcionários são super antigos, né, desde 30, 40 anos de casa, de experiência. Então, e o treinamento, a qualidade, isso tem que manter em qualquer restaurante que a gente abra. E as receitas são sigilosas mesmo? Algumas sim, outras não. O segredo do molho a gente não conta. É isso mesmo, o molho é especial. Se você tiver oportunidade tanto de vir a Itu, quanto em São Paulo mesmo, vale a pena, pelo menos uma vez na vida, ir com a família para comer esse mega filé que dá o quê? Para 5 pessoas, né? Dá, de 5 a 6 pessoas. Tem um menorzinho também. Tem individual, tem o mini parmegiana, que dá para 4 pessoas, e tem o grandão, né, que é o mais famoso, que era conhecido como a orelha de elefante há muitos anos atrás. Agora, secretária Stephanie, por que Itu é conhecida como a cidade dos exageros? E aí a gente dá como exemplo aí esse filé para 5 pessoas que não cabe na mesa. A história de Itu e os exageros veio do Simplício, né? Aquele ator da Praça Nossa, da Praça da Alegria. Isso, que ficava sentado no banquinho contando as histórias de Itu. E aí veio o nosso orelhão gigante. Então, Itu é conhecido como gigantismo, mas hoje, graças a Deus, temos muitas outras histórias boas para contar aqui na nossa cidade. O orelhão, o farol, agora a árvore de Natal, todos os objetos, os adereços. Exatamente. Além de tudo, temos o centro histórico, temos vários passeios, como museus, as igrejas que contam a história da nossa cidade. Então, tem muita coisa para fazer. Secretário, o que significa o Museu Republicano, de onde nós transmitimos hoje ao vivo, inclusive com o auxílio do Márcio, também da Suelen Souza? Nós somos o berço da República, né? Então, o Museu Republicano conta essa história todinha de Itu, desde do descobrimento até hoje. E é um patrimônio completamente preservado. Completamente preservado. Quem não conheceu, vale a pena a visita. E vale a pena também conhecer a cidade, passear pela cidade, estacionar o carro e caminhar bastante, porque nós temos, ao contrário de outras cidades do interior, aqui os casarões são preservados, né? Casarões centenários. Sim, são prédios tombados, né? E quem vem a pé de uma praça a outra tem muita história para contar e ver, além das igrejas. Então, eu acho que vale muito a pena. É um passeio delicioso, com muita gastronomia boa, referência não só ao Bar do Alemão, mas como outros restaurantes da nossa cidade. Vale o passeio. Além disso, nós temos nossos parques, né, que são
para a criança, para a família inteira, que é a Cidade das Crianças, o Parque dos Exageros, temos também o Parque do Varvito. Então, tudo isso faz parte do nosso eixo histórico e da nossa história. Inclusive, pela história de Itu, Itu foi considerada a cidade mais rica do estado por conta dos barões de café. Exatamente, por conta dos barões de café. Não tem como a gente não falar da história de Itu sem contar dos barões e de onde tudo nasceu, né? Então, o berço da República, museus, história está no nosso sangue. Que tipo de convite que você faz para o nosso público? Porque o público da Alesp, da TV Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, é de todo o estado, dessas centenas de municípios. O que as pessoas vão encontrar aqui? Que tipo de convite que você faz? Eu gostaria de convidar todo mundo para vir passear, no Centro Histórico principalmente. Nós temos lojas que contam o gigantismo de Itu, né? Tem as lojas aqui da praça que vendem as coisas gigantes para você levar como lembrança. Venha visitar as igrejas, passear nos parques. Eu acho que vale muito a pena. O orelhão para os mais novos que não sabem o que é isso, né? Exatamente, com certeza. O orelhão, o farol gigante, vem tirar foto. E agora, principalmente, que a nossa cidade está linda, maravilhosa, com o nosso Natal, que vai ficar aí até o final, no comecinho de janeiro. Vale mais a pena ainda esse investimento de vir conhecer nossa cidade. Agora, conta uma coisa, você também programou as noites de flashback aqui. Conta o que é isso, para que idade? Exatamente, o flashback a gente quis trazer de volta para a nossa cidade, relembrando as músicas dos anos 70, 80, 90, até os anos 2000. O pessoal vem para cá com os passinhos, então é uma maneira da gente divertir o público da nossa cidade, assim como os turistas que estão vindo de outros lugares para nos prestigiar, estão sabendo desses passinhos. Acontece uma vez por mês e já faz parte do nosso calendário. Então, a partir desse ano que a gente implementou, e foi o maior sucesso aqui na praça, a gente já fez uma edição lá no Pirapitingui, no bairro também mais afastado, e também fizemos agora na Praça Novelli Júnior, Washington Luiz. Isso. Então, é um baile ao ar livre. É um baile ao ar livre, com muita dança, passinho, diversão, é uma delícia. E que horário que acontece? Acontece das 16 horas, lá na Washington Luiz, das 16 até as 8 horas da noite. Vai acontecer o próximo agora, dia 14 de dezembro. E eu convido todo mundo para vir prestigiar, porque é uma delícia. E as famílias vêm inteira, com crianças, né? Vem família, vem pessoal mais velho, vem o pessoal mais novo. É super legal de ver. Esse final de semana nós tivemos, em média, 1000 pessoas na praça, curtindo todos os passinhos com iluminação. Foi muito bacana. Como que é levar a cultura para o povo? Eu acho que é muito importante, né? O que a gente precisa trazer de aconchego para a população é saber que a cultura é importante. Então, é uma alegria, é diversão, conta história, então vale a pena. Secretária, mesmo estando tão próximo à capital, aqui é uma cidade interiorana, conta para a gente quais são aí os hábitos. Com certeza é uma cidade interiorana, nós temos o nosso turismo rural, muito explorado também por algumas fazendas, nós temos ciclismo, a gente sempre recebe o pessoal de corrida para fazer aqui, para praticar em Itu, trilhas, então é uma cidade interiorana sim, aquele acolhimento de interior, mas a gente está 1 horinha de São Paulo, né? Então é uma pequena grande cidade, eu digo. Inclusive, pessoas do interior, não apenas da capital, mas também do interior próximo, vêm visitar Itu, vêm passar o final de semana. Nós, inclusive, agora temos um feriado, quinta-feira. Sim, a cidade, com certeza, a gente espera receber bastante gente, os hotéis ficam sempre todos lotados. Nós temos também um fomento grande no turismo na parte de casamento. Nós temos muitas fazendas aqui ao redor, então todo final de semana tem casamento, tem procura para isso, né? Então, os hotéis sempre cheios, cidade cheia. É isso que a gente espera. Dá um orgulho ser daqui. Dá um orgulho tremendo. Nós temos o Museu Republicano, que completou 152 anos. No caso, o Bar do Alemão, mais de 100 anos. 124 anos. São histórias centenárias, né? E a gente carrega com orgulho no peito de falar que... Eu gosto de falar que eu sou ituana.
Você se lembra de pequena, quando você esteve pela primeira vez aqui no Museu Republicano, de onde transmitimos aqui ao vivo e agradecemos a toda a direção do museu? Eu vim várias vezes com a escola, né? Eu acho que é bacana porque as escolas incentivam muito essa cultura de conhecer a nossa história. E então eu vim aqui várias vezes quando eu era criança, com 7, 12 anos, e agora voltar como secretária adjunta, né, mas voltar estando à frente do turismo, é muito emocionante. E o que significa estar em Itu, na cidade dos exageros? Ela ainda é conhecida assim? Ela ainda é conhecida assim, embora a gente esteja tentando tirar um pouco só o gigantismo, os exageros, porque eu acho que tem muito mais coisa para contar. A nossa cidade tem muito potencial. Mas sim, é conhecida como cidade dos gigantismos, dos exageros. Eu acho uma história legal de contar, né? Vocês acabam de lançar um guia turístico, um guia do turismo religioso católico. Sim, a gente lançou. Nós temos mais de 23 igrejas, né, e paróquias aqui na nossa cidade. É um turismo muito forte na nossa região. O turismo religioso, hoje, ele conta muita história. Ele tem algumas igrejas, a Matriz, por exemplo, né, que é o ponto de referência nosso. Então, a gente abriu esse roteiro para que as pessoas venham conhecer também as igrejas e tudo o que cerca elas. E há romarias também por aqui? Tem romaria, tem... a romaria acontece 2 ou 3 vezes no ano aqui na nossa cidade, já também é um ponto interessante, vem muita gente de fora. Esse ano foi um super sucesso. Nós também trouxemos esse ano o Passeio dos Muladeiros, que também foi super legal, um evento que deu bastante gente. E é isso, a gente tenta trazer todos os lados, né, do turismo. Olha, nós agradecemos aqui a participação da secretária adjunta de Turismo, Stephanie Steiner. Muito obrigada pela sua participação neste Informe SP especial direto de Itu. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Olha, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta, nós já vamos para um rápido intervalo, vamos conversar com o secretário da Cultura Airode. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada pela sua audiência. Informe SP especial, volta a falar diretamente de Itu, estamos aqui ao vivo, vocês veem ao fundo aí, conforme Suelen Souza mostrou, um piano de 1832, um piano inglês belíssimo, que a gente fez questão de mostrar. Nós estamos transmitindo esse programa diretamente ao vivo aqui do Museu Republicano do Itu. Estamos na Sala da Convenção. E ao nosso lado agora tenho o prazer de receber o secretário municipal de Cultura e Patrimônio, Marcelo Airode, que muita gente conhece da telinha da TV, que também é ator. Tudo bem, secretário? Obrigada pela participação. Obrigado, Renata. É um prazer estar com vocês aqui. Como a Renata disse, sou ator, mas desde janeiro eu assumi também aqui o compromisso de conduzir a Secretaria de Cultura da cidade de Itu. E para mim está sendo uma alegria, uma felicidade. O que significa cuidar da cultura e do patrimônio de Itu, que em detrimento às outras cidades do interior, aqui há um patrimônio completamente preservado, começando pelos casarões? Olha, eu costumo dizer que em Itu, nós conhecemos, quem vem a Itu conhece da pré-história até uma ponte para o futuro. Porque nós temos, por exemplo, o Parque Geológico do Varvito, que tem cerca de 300 milhões de anos. Não é? Essa formação rochosa data de mais de 300 milhões de anos. Então, você tem a pré-história, né, na palma das mãos, porque você acha isso no site da prefeitura, para você encontrar, saber, começar daí, e depois você percorre toda a história de Itu, passando pela proclamação da República, passando pela formação das igrejas. Por exemplo, a Igreja Matriz foi tombada por Mário de Andrade aqui, entendeu? Então, tem todo um histórico que chega até o presente, num memorial que nós estamos criando agora, que obviamente aí
esse memorial trata de coisas do presente, porque história não é só falar do passado, é falar do presente. Então eu costumo dizer que Itu é, para o turista e para o ituano, é da pré-história até uma ponte para o futuro, com certeza. Como secretário da Cultura, você chegou lançando o Natal Mágico, entre outras coisas. Olha, na verdade, não é só a Secretaria de Cultura, é uma gestão de muita credibilidade que o prefeito Herculano tem, que conseguiu reunir muita gente, muitos apoiadores, muitos patrocinadores para poder, de fato, criar um Natal mágico para a cidade de Itu. É muito interessante, Renata, falar que não há investimento público nisso. Há o apoio da prefeitura, mas há há essencialmente o patrocínio de empresários ituanos, o apoio de outras pessoas para que esse Natal fosse realizado. Então, o que a prefeitura fez foi apresentar um projeto, recebeu um projeto, uma ideia, transformou o Natal Mágico num projeto e convidou as pessoas a patrocinarem esse projeto. Como o governo, como eu disse, é um governo de credibilidade, o prefeito Herculano é muito querido, é um homem que já foi 2 vezes deputado federal, não é? E agora volta para o seu 3º mandato como prefeito. Nós conseguimos reunir, por conta disso, muita gente que assumiu o Natal como se fosse e é seu, e não deixou de lado, né, dizendo assim, esse Natal não me pertence, mesmo sendo de Itu. Não, pertence ao ituano, pertence aos patrocinadores, aos empresários ituanos, pertence aos turistas e pertence agora à prefeitura também, mas ao munícipe de Itu, porque realmente esse Natal Mágico já virou uma febre, acabou de começar e já é uma febre. E o Natal Mágico é dirigido não apenas à comunidade local, mas também aos turistas que fazem o bate-volta? Sem dúvida. Itu é uma cidade muito perto, né, de São Paulo, fica a 1 hora de São Paulo, então é muito fácil vir para cá, participar, ver a praça que está iluminada, está belíssima, tem uma árvore de Natal belíssima, um coreto lindo, iluminado. A Praça do Carmo se transformou numa vila de Natal, com gastronomia, artesanato, e que só neste final de semana recebeu por volta de 15 mil pessoas, mais ou menos umas 5 mil pessoas por dia, superando as nossas expectativas, né? Tem coral, carreata? Tem, olha, toda sexta, sábado e domingo, às 7 da noite, entre 6 e 7 da noite, tem uma atração artística, ou é um coral, ou uma banda, ou um grupo de jazz, ou um coral com músicas religiosas, músicas natalinas. Então, quem vier para cá, o ituano que vier para a praça, ou o turista que vier para o Natal Mágico, vai sair, eu tenho certeza, encantado. Inclusive tem teatro infantil também, você puxar a sardinha para o seu lado como ator. Não, na verdade, assim, o que vai ter é uma grande parada de Natal. Nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, nós teremos a parada de Natal. Isso que é importante, como eu disse, dos patrocinadores de Itu, a prefeitura realizando, organizando, mas todas as pessoas que estão trabalhando nesse Natal são aqui de Itu. Então, na verdade, nós estamos investindo em geração de emprego, investindo no fortalecimento do turismo, do comércio. Então, o Natal, além de um projeto de trazer alegria e felicidade para as pessoas, que isso é um projeto sério do nosso governo, porque a gente sabe a importância que a cultura, que a arte tem para trazer alegria e trazer felicidade para as pessoas, e não apenas as necessidades básicas resolvidas, que o governo ele investe em tudo isso, mais a felicidade do ituano, com o Natal, com certeza. E aí nós vamos ter a participação, por exemplo, nesse alto de Natal, de mais de 100 artistas aqui de Itu, né? Dançando, interpretando, tocando as músicas, com a participação da orquestra, atores, bailarinos. Então, e para celebrar o que traz a origem do Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Nós temos sim um Papai Noel que fica na praça nos finais de semana, mas o nosso objetivo foi resgatar essa origem do Natal, que é o nascimento e a celebração de Jesus. Para começar um Natal mágico e grandioso dessa forma, tem que começar. Quem sabe teremos um Natal de Gramado aqui em Itu? Olha, a tradição e o peso de Gramado aqui em Itu? Olha só, eu acho que nós podemos dizer que nós estamos iniciando uma tradição. O ano passado, a cidade ficou no escuro. Ela não teve uma lâmpada acesa. E esse ano, a gente percebe o quanto esse evento
do Itu Mágico, né, de Natal Mágico de Itu, traz essa felicidade, esse bem-estar, esse pertencimento do ituano à cidade, essa identificação que estava faltando com a cidade onde a pessoa mora, não é? Então, quando você tem uma prefeitura se dedicando à população, patrocinadores que reconhecem a importância e investem dinheiro para realizar um projeto que é de empresários ituanos para o povo ituano e turistas, o povo comparecendo, como eu disse, mais de 5 mil pessoas por dia, a gente mostra que isso estava fazendo falta, que era um buraco que a cidade estava vivendo e que agora, por sorte, por dedicação de trabalho, pelo esforço que a nossa prefeitura tem, a dedicação à população, a gente conseguiu, quem sabe, iniciar uma potente tradição que é o Natal Mágico de Itu todos os anos. Secretário, em relação a essa questão do Natal, da comunidade local, o que vocês projetam agora? Os desafios, né? Porque óbvio que o Natal transcorre nesse momento, mas o que vocês projetam para 2026? Olha, só para você ter uma ideia, Renata, nós começamos o ano com a festa italiana, que é uma festa tradicionalíssima aqui na cidade. No dia 2 de fevereiro é o aniversário da cidade de Itu, então nós já temos uma sequência de atividades e eventos para o dia 2 de fevereiro, e em seguida nós já entramos no Carnaval. Então nós emendamos Natal, festa italiana, aniversário de Itu, Carnaval, e aí não paramos mais. A gente acabou de realizar o Festival de Artes, ano que vem nós vamos repetir algumas atividades que nós já tivemos esse ano, como festa de 1º de maio para o trabalhador, o arraiá da cidade. Então a cultura, a cidade não para nunca, sempre atendendo e voltando o seu pensamento, o seu trabalho, sua dedicação ao munícipe ituano. O que significa para a cidade um museu conservado como esse de onde estamos gravando? Olha, eu acho que quando você conserva um museu como esse, você preserva a sua história. Nós vemos por aí muitas cidades, muitos países onde a história não é mantida, né? Então você vê que qualquer país que receba bastante turistas, em sua grande maioria, são países que recebem os turistas por conta do patrimônio histórico, não é? Nós vamos à França por conta dos museus, por exemplo, a Buenos Aires, nós vamos a Buenos Aires por causa do tango, que é cultura, nós vamos à Itália, a Roma por causa das igrejas. Então, quando a pessoa vem para Itu e encontra uma cidade com patrimônio preservado, como as igrejas, Itu também é conhecido como a Roma brasileira, não é? Então a gente percebe que o que a gente está preservando é muito mais do que um prédio, a gente está preservando a identidade e o pertencimento de uma população inteira. E que tipo de incentivo a sua secretaria dá aos moradores de Itu para a manutenção desses empreendimentos que não podem, dessas casas que certamente são tombadas, que não podem sofrer modificações? Na prática, que incentivo que vocês dão aos moradores? Eu acho que o essencial para que isso aconteça é os moradores terem informação do verdadeiro valor que eles têm nas mãos, morando numa casa que, como aqui no centro, é tombada pelo patrimônio histórico, ou uma igreja que visita, que tem obras, por exemplo, do Almeida Júnior, como tem aqui no Museu Republicano. Então, essa informação, a pessoa precisa saber onde ela está morando, para também saber quem ela é. Quando ela sabe quem ela sabe o que ela precisa valorizar. E é isso o que a gente tem trabalhado, o pertencimento e valorizando quem o povo ituano é, para justamente valorizar a história e criar, né, e desenvolver uma história que seja nova, mas que tenha tanta referência como Itu tem, num passado tão rico e poderoso e potente como Itu tem. Agora, secretário, aqui a gente tem também o Ateliê do Cobra, desse artista magnífico de presença mundial. Tem também a Fazenda São Luís, onde tivemos a primeira indústria primeiro se vendia o algodão, aí o algodão sobrou na Primeira Guerra, começaram-se a fabricar os tecidos. A fábrica São Luís, né, que teve a primeira fábrica de produção têxtil. A Fazenda São Luís hoje, A né? fazenda também. Aqui na verdade, aqui pertinho, descendo aqui, a fábrica São Luís é a primeira fábrica de tecido da América Latina que funcionou a vapor. Nós temos, onde funciona o Museu Fama, que é onde está o ateliê do Cobra, é a fábrica São Pedro, que também trabalhava com isso. Ou seja,
onde você andar aqui em Itu, você se depara com a história. Por isso que eu disse que é da pré-história ao futuro. Então você tem esse aspecto contemporâneo, por exemplo, né, desse pintor que é reconhecido mundialmente, o Cobra, um grande artista, que eu ligo com o que há de mais contemporâneo e moderno hoje em dia, né? E o Varvito, que tem 300, né? que tem 300 milhões de anos. Por isso que eu digo, quem vem a Itu visita, da pré-história até a ponte para o futuro. É prazeroso trabalhar aqui? É muito prazeroso. Eu mudei com a minha família inteira para cá, agora em janeiro, a convite do prefeito Herculano para cuidar da Secretaria de Cultura, e eu realmente estou muito feliz na cidade. Já é minha casa agora, já me sinto ituano. Desculpa tratá-lo por você, mas claro. Você é um ator, é um homem das artes, já trabalhou em diversas novelas, na Globo, no SBT. E o teatro? Você traz o teatro para cá também? Olha... Você que, inclusive, tem uma turnê no momento? Eu estou em turnê com o espetáculo A Última Sessão de Freud, eu e Odilon Wagner, viajando de norte a sul do Brasil, e é um trabalho que eu concilio com maior felicidade aqui, com o trabalho de secretário de Cultura em Itu. E o que nós temos feito com o teatro, com relação ao teatro, não só ao teatro, mas a música, a dança, as artes plásticas, incentivar os artistas da cidade a se apresentarem. Nós tivemos, como te falei agora, a gente encerrou agora, faz uma semana, o Festival de Artes, que recebeu mais de 22 apresentações, mais de 20 oficinas, quer dizer, com grande parte das apresentações com artistas ituanos, não é? Além do projeto da Lei Aldir Blanc, que nós fazemos a gestão aqui, aí com 100% de artistas aqui da cidade de Itu. Então, a gente valoriza o artista da cidade de Itu e traz gente de fora para essa reciclagem e para a gente enriquecer cada vez mais a cultura da cidade. Muito se fala das telas, mas é preciso dar opção, né? Para que a pessoa deixe a tela em casa, deixe a tela no bolso e vá viver. Exatamente, a prova foi esse Natal, que a gente via, como eu disse, milhares de pessoas. Aqui nós estamos diante de uma rua chamada Barão de Itaim. A Praça do Carmo está aqui em cima e a Praça Matriz aqui embaixo. Essa rua estava tomada por famílias inteiras com crianças. O trânsito teve de parar para as pessoas passarem e transitarem entre a Vila de Natal e onde está a árvore de Natal aqui, onde está o coreto e onde será a encenação desse alto de Natal. Então é isso, é trocar a tela por boas opções. Vocês conseguiram tudo isso com o apoio da iniciativa privada? Iniciativa privada. Nós temos patrocinadores que acreditaram na gente, acreditaram no projeto e acreditaram na credibilidade da prefeitura, sabendo que ela realizaria um projeto sério, né? Então nós temos a Kia, a Magi, a Starret, a Day Pharma, a Cacau Show e a Cobrecon como principais patrocinadores desse Natal. E eu tenho certeza que nós desenvolvemos com isso uma grande parceria, que o ano que vem nós vamos ampliar o nosso Natal e ele vai ficar mais mágico ainda do que está sendo em 2025. Também, né, a Magi que vende automóveis, é uma empresa, é um grupo de empresas, na verdade, que tem seguradora e tudo, e sempre nos apoiou, sempre deu essa credibilidade para a gente. Então, é importante que a gente fale desses patrocinadores, porque são eles os responsáveis pelo acontecimento que é o Natal Mágico de Itu, para o ituano. Secretário, parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a oportunidade de falar a vocês ao vivo e convido a todos vocês, venham conhecer o Natal Mágico de Itu. Nós ficamos de sexta a domingo, quer dizer, todos os dias a praça fica iluminada, mas com atividades, atrações de sexta a domingo. Agora nesse feriado da Consciência Negra, também estaremos com a Vila de Natal aberta e a partir da outra semana, de quarta a domingo, devido ao grande sucesso. Neste informe especial, Informe SP especial, direto de Itu, tivemos o prazer de conversar com o secretário de Cultura e Patrimônio, Marcelo Airode. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. O intervalo é rapidinho, seguimos aqui no Museu Republicano, com Suelen Souza e o Márcio. Daqui a pouco a gente volta pela TV Alesp.
Seguimos falando diretamente aqui de Itu, nesse Informe SP especial aqui na região de Sorocaba. Nós estamos no Museu Republicano do Itu e ao fundo vocês podem observar essas paredes de azulejo belíssimas que retratam aí a história de Itu dos séculos 17, 18 e 19, o Museu da República de Itu. E agora aqui ao nosso lado, nesse bate-papo, nós temos o prazer de conversar com Gisele Almeida, professora, educadora e responsável pela Corrida de Palmares. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço o convite por estar podendo ter a oportunidade de vir falar um pouquinho aqui do nosso projeto. E nessa semana aqui para nós também é muito importante, né? Tá tendo a honra de vir conversar um pouquinho sobre o projeto Corre Palmares. É a Semana da Consciência Negra, a corrida Corre Palmares, que aconteceu no final de semana. Conta pra gente como é que foi. Então, essa corrida ela aconteceu no domingo, na Avenida Galileu Bicudo. Nós estamos já na 4ª edição do projeto. É um projeto que corre informal, com a ajuda dos nossos colaboradores, né? Sempre tem um apoio informal, né? A prefeitura nos apoiou ali com a Secretaria de Esporte, com o auxílio do som, né? Enfim, alguns escritórios da região de Itu mesmo nos apoiou com a água também, para que o projeto acontecesse. E o projeto é organizado por mulheres, né? Nós somos em 4 organizadoras, 4 mulheres pretas, que estão à frente do projeto, contando com auxílio, como o projeto ele tem ritmo, não só a corrida, né? Ele tem ritmo, traz um pouco da nossa cultura, da fala, então sempre tem as pessoas que vêm nos apoiar para que o projeto aconteça. E quantas pessoas participaram esse ano e se a cada ano cresce o movimento de pessoas participando da Corrida de Palmares? Graças a Deus vem aumentando, vem crescendo, né, a corrida. Nós começamos ali com 50 no início e nessa última corrida nós levamos 130 pessoas para as ruas. Então ele vem crescendo, é um projeto importante, não só para nós, mas para as nossas crianças que estão chegando, né? Tá ali se vendo, tá num lugar de pertencimento, de estar reconhecendo-se no outro. Não é uma corrida competitiva, a gente não corre por medalha, é uma corrida mesmo por representatividade, de trazer a nossa história contada do nosso jeito para o nosso povo. É uma corrida feita por pessoas negras para as pessoas negras. Isso, e quem pode participar? A todos que acolhem o movimento. Então, fica um projeto cultural e rico, né? Com as pessoas que estão ali também, que nós temos um momento de fala, onde a pessoa pode se expressar, as crianças podem se expressar, os nossos mais velhos também ali se expressam, que a nossa corrida pela igualdade, ela não começa hoje, né? Ela continua. Então, eles vêm, eles trazem as falas, as informações. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquela corrida, aquele momento que é de saúde, a gente tem também um momento de informação, um momento educacional, onde a gente transmite conhecimento e aprende muito, né, com quem chega. Um momento de pertencimento, né? Sim, um momento de pertencimento, de olhar ao redor e se encontrar, né, de se ver no outro, né, que é muito difícil. Nem hoje em dia, por mais que a gente esteja no Brasil, a população seja a maioria descendentes afros, né, a gente ainda tem poucos nos lugares, né? Então a gente tem essa intenção de ocupar as ruas com os nossos corpos, levar para os nossos pequenos essa importância de que ele pode estar em qualquer lugar, participar, né, correr e participar ali com os seus também, né? Agora, eu gostaria de saber, além da corrida que tivemos agora no final de semana, o que é a semana agora, quando temos o Dia da Consciência Negra, o que reserva para quem quiser, inclusive, vir de São Paulo, da região de Sorocaba, para participar aqui em Itu? Sim, a Semana da Consciência Negra ela está rica de atividades, né? Nós temos várias feiras, nós temos palestras também importantes que vai tratar sobre o racismo, sobre o pertencimento também, a culinária, vai trazer a culinária, teatro, que vai estar voltado para essa área. Então, está acontecendo, né? Já começou a acontecer, começou também com o nosso Corre Palmares, iniciando a semana no domingo, e vem acontecendo vários outros projetos. E nós temos no dia 20 de novembro uma Missa Afro, que é uma missa histórica, acontece aqui em Itu há muitos anos, que acontece na Igreja São Benedito, e a gente leva a nossa cultura para dentro da igreja, que isso também é resistência, né? De estar num lugar onde a gente foi tão discriminado, né? É estar colocando o nosso líder dentro de um lugar onde fecharam as portas lá atrás para que a gente pudesse entrar, né? Então, isso também é uma forma de resistência, né? Então, a Missa Afro é uma missa linda, é uma missa cultural, histórica, e para quem não conhece, eu convido sim a vir conhecer, vale muito a pena. Inclusive, vocês recebem turistas nessa missa? Sim, vem muita gente de fora, é uma missa, como eu disse, ela já é
já tem anos que ela acontece. Então, ela é bem festiva, é uma missa alegre, onde as pessoas participam. A gente traz a nossa cultura para dentro da igreja e a gente mostra que nós também temos a nossa fé ali, né? E a gente pode compartilhar da nossa fé. Então, é uma união, né, entre todos. Independente da religião, né, eu acho que é interessante, porque é cultura, é interessante conhecer. Agora, Gisele, o que significa estarmos fazendo esse programa diretamente aqui do Museu da República, que tem mais de 127 anos? Eu acredito que o museu, ele conta a história, né? E, por si só, as paredes do museu, o que aconteceu... Desculpa, 152 anos. Sim. Então, ele traz muita história. E como o nosso povo que estava aqui aliás, é parte fundamental da construção de tudo isso que a gente tem hoje, então, acho que o museu não teria melhor lugar para a gente contar a nossa história, para a gente vir aqui e falar sobre a consciência negra. Que a gente traz a história, o Brasil é construído pelas nossas mãos. Aqui, teve várias passagens, se a gente for buscar, ali a gente consegue chegar em vários acontecimentos, né, que ocorreram nessa época. Então, acho que aqui é o lugar apropriado para que seja contado realmente essa história. Eu, quando pequena, eu tive aqui no museu fazendo um trabalho sobre o resgatando a nossa história. Eu e uma prima minha, que é historiadora também, Claudete Nogueira, ficamos aqui por tempos e, na época, a gente só escrevia, a gente vinha para escrever para ela, ela fez alguns livros. Hoje ela é historiadora na Faculdade de São Carlos. E então, aqui é rico de história. A gente não consegue chegar além, né? Porque a gente não tem, a nossa história foi apagada até um certo ponto, ela foi apagada. Então, a gente não tem essa construção. Então, mas a gente tem a oportunidade hoje de recontar a nossa história, né? Do jeito que ela tem que ser, do jeito realmente que aconteceu. Então, acho que o museu faz parte é rico dessa construção, nos auxilia nessa construção. Você é daqui de Itu, mas leciona em Porto Feliz. O que você leciona? Eu sou professora do ensino fundamental, atualmente estou com uma turma de 4º ano, né? 2 turmas de 4º ano, então eu fico lá praticamente o dia todo. Só venho para cá para dormir, mas eu nasci aqui, vivo aqui, não troco Itu por nada. Tanto que me questionam, estou lá há 17 anos, me questionam, por que você não mora aqui em Porto Feliz? Não, Itu é uma cidade que vale a pena morar, vale a pena vir para conhecer, é uma cidade que acolhedora, acolhe a todos. E cada vez vem crescendo mais as oportunidades, o espaço que vem abrindo para todas as pessoas. Então, vale a pena. O que significa trabalhar a consciência negra com essa molecadinha? Eu acho que é importante para que eles, desde pequeno, eles consigam compreender a importância do nosso povo para a história. A história, quando foi contada lá atrás, foi contada de uma forma irreal, né? E, às vezes, por isso se alimenta ali o racismo, o preconceito, né? Porque ele não conhece a importância. Então, para que a gente consiga ali, desde pequeno, estar diminuindo essa desigualdade e a criança ela perceba que somos todos iguais, né? Independente da nossa cor, do tipo de cabelo, a nossa essência é a mesma. Então, eu acho que vale a pena trabalhar já na infância para que ele possa ter essa noção e cresça um adulto respeitando as diferenças, cresça um adulto sabendo que é igual, e até para os nossos, ele cresça sabendo que ele pode estar indo em todos os lugares, que ele pode ser quem ele quer. E hoje a gente já consegue ter várias representatividades, que antigamente a gente não tinha, médicos, advogados, né, professores, em funções, em cargos mais altos. Então, hoje ele sabe que ele pode ir, que ele não vai parar na faxina, que ele não vai parar, não que não seja um serviço, são serviços dignos, mas que ele pode ir além. Antigamente as pessoas não iam porque elas não tinham oportunidade, né? Não era dado essa oportunidade, a gente tinha que parar muito cedo para começar a trabalhar. Então, resgatar na criança a nossa verdadeira história para que ela reconte de uma forma diferente, para que ela viva de uma forma diferente. Que tem orgulho de crescer e que visualize e vislumbre um futuro. Sim, importante. Ter orgulho, ter ali a autoestima elevada, que ela saiba que ela pode andar de cabeça erguida, que ela é igual. Né? Que ela é igual, ela pertence aqui, ela pertence ao Brasil, ela pertence a Itu, ela pode ser quem ela quiser. Independente da profissão que ela escolha, ela vai ser uma boa profissional, independente da profissão, né? Além dessa igreja onde você diz que tem uma missa belíssima na Semana da Consciência Negra, quais outros pontos que você destaca aqui em Itu, que você gosta e que você pode, inclusive, convidar agora o nosso público da TV Alesp, que visa aí todo o estado de São Paulo? Itu é vasto, né? É vasto de cultura, né? A gente vem para cá, tem um museu que vale a pena conhecer.
Tem a sala de estudo aqui em cima do Museu Republicano também, que é bem interessante conhecer. É recente, né, essa sala aqui, mas é uma sala que conta história também. A gente tem a Praça dos Exageros lá embaixo, que a criançada vai, o povo vem para ver, né, tudo grande, a gente leva essa fama de tudo é grande. Né? Então, tem o Parque do Varvito, que também é algo histórico. Então, se você andar em Itu, Itu respira história, né? Nas construções, a gente vê história nas igrejas, a gente costuma levar as crianças para fazer esse trabalho. Inclusive, a gente veio aqui no museu, saímos de lá, porque o Museu de Porto está ainda em reforma. A gente trouxe as crianças para cá. Então, tipo assim, a igreja, ela é muito rica, né? A estrutura da igreja é rica. Então, a gente entra na igreja, mostra a igreja. Então, Itu vale a pena conhecer. É um povo que acolhe, quem vem de fora é sempre bem acolhido. A gente tem também bons lugares, bons restaurantes e vale a pena. Qual o souvenir mais comum aqui de Itu? Que o povo costuma estar frequentando. São tantos que... Ou se não, um souvenir, um presentinho de Itu, assim, que mais marca? Os lápis gigantes, né? Eu acho que a criançada sai daqui com os lápis gigantes. Marca bastante. Aqui a gente tem várias lojinhas que tem essas opções, então todo mundo que vem aqui sai com lembranção. Né? Inclusive a nossa cinegrafista, Suelen Souza, também contou isso, que quando ela veio aqui uma vez, ela levou um big lápis de presente. Sim, mas até nós que somos daqui, a gente se encanta. Se você entrar na lojinha, você sempre se encanta por algo que chama mesmo a atenção, é algo diferente, a gente só encontra aqui em Itu. Né? E Itu abre portas para a gente. Né? Quando a gente fala que a gente é de Itu, abre-se muita porta, porque o povo conhece a história, conhece essa questão dos exageros também. Então, é bem interessante. Recebe com um sorriso no rosto. Recebe com um sorriso no rosto. Solange, muito obrigada pela sua participação. A gente te agradece demais aqui nesse Informe SP especial da Rede Alesp. Eu que agradeço pela oportunidade mesmo. E quando puder, venham também conhecer o nosso Corre Palmares, que a gente vai para a 5ª edição também. A 5ª edição não vai ser aqui em Itu, está prevista para ser em Sorocaba, mas a gente aguarda vocês lá também para fazer a nossa cobertura, tá conhecendo o nosso projeto, que vale a pena, que é um projeto rico e significativo. Com certeza. E daqui a pouco a gente volta aqui, direto do Museu Republicano, aí então com a responsável pelo museu, para contar um pouco dessa história para você que nos acompanha aí por todo o estado na Rede Alesp. Até logo mais, o intervalo é rapidinho. Eu acabo de deixar a minha assinatura aqui no livro de visitantes do Museu Republicano de Itu. São 50 mil pessoas por ano, 50 mil visitantes. E é com a Aline Zanata que eu tenho o prazer de conversar aqui nesse Informe SP especial, direto de Itu. A Aline, que é educadora, uma das responsáveis aqui pelo Museu Republicano. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, é um prazer, né, receber a TV da Assembleia, principalmente porque foi a Assembleia Legislativa que foi a responsável pela compra desse casarão e transformá-lo em um Memorial da República. Então, para a gente é um prazer e uma forma também de divulgar toda a riqueza do nosso acervo. Agora, conta para a gente, para quem nunca veio a Itu, o que consta, o que tem, qual o acervo do Museu Republicano aqui? Bom, o Museu Republicano, ele, né, após essa compra em 1921, né, ele é inaugurado ao público em 1923. Era então o nosso presidente da província, que era o governador do estado, na ocasião, o Washington Luiz, que entregou na mão do Afonso Toné, que já era diretor no Ipiranga, para que ele montasse um memorial do Partido Republicano Paulista e do Movimento Republicano. Então, o Toné, ele começa a compor o acervo do Museu Republicano, tanto a sala da convenção, como os objetos e quadros, a partir, então, de uma relação com os familiares de ex-convencionais, né, que estiveram aqui nessa casa
e que, a partir de uma reunião ocorrida aqui em 1873, 18 de abril de 1873, começa-se, então, a formar, né, é o marco da formação do Partido Republicano Paulista. E essa reunião era formada por membros dos clubes republicanos do estado de São Paulo. Né? Então, vieram pessoas de várias cidades paulistas. Então, a partir, né, desse objetivo de contar a história da formação do Partido Republicano, esse primeiro diretor, o Toné, muito orientado pelo Washington Luiz, também que tinha, né, um apreço grande por essa história e a importância do PRP, ele começa a adquirir, conversar com esses familiares para compor esse museu. Desde a chamada Sala da Convenção, né, compor, então, uma sala que se referisse, né, que desse referência ao que seria uma casa do século XIX, em que teria ocorrido a reunião, né, das discussões, das premissas do Partido Republicano Paulista. Para a fundação do partido. Para a fundação do partido, em 1873. E também telas, né, para que as pessoas pudessem saber quem eram esses representantes que estiveram aqui no passado, no século XIX. Então, é uma forma, então, desse partido também construir a sua memória, e registrar a importância de São Paulo no processo da proclamação da República, e da legislação, e das ideias republicanas, e da formação dos grupos escolares, da ideia de nação, da organização de jornais e demais ideias, né, que chegasse à população ao conceito de cidadania, né, uma nova Constituição diferente da monarquia. E aí, a partir desse momento, né, que se constrói, né, começa a se construir também um conceito de cidadania em que todos, como nós vivemos hoje, temos uma representação, né, e temos uma participação no processo democrático. Agora, Aline, a cidade de Itu tem 150 mil habitantes. E eu abri dizendo que 50 mil pessoas visitam aqui o Museu Republicano de Itu. De onde vêm essas pessoas? Então, o Museu Republicano, ele é muito rico, né, a sua história. Nós já temos 100 anos. E isso é uma construção ao longo do tempo. Né? O museu, ao longo do tempo, ele foi alargando o seu público. Né, por meio de divulgações, por meio de seminários. Ele é um museu que é uma extensão do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, então ele tem uma relação direta com as pesquisas e com a universidade. Do Museu do Ipiranga, como a gente conhece. Com o Museu do Ipiranga. Então, obviamente, né, no momento que a gente leva à comunidade as pesquisas também da universidade, recebe também essa comunidade, porque é um museu localizado no interior, é a USP no interior, existe um crescimento. Né? Tem gente do estado inteiro. Do estado inteiro. Então, assim, a gente recebe desde esses visitantes, como muitos pesquisadores do Brasil inteiro e até de fora, né? Que vêm atrás das fontes, da nossa biblioteca, dos nossos seminários. Então, é um museu potente no interior paulista, né, de diálogo com as comunidades e com os públicos. Agora, Aline, ninguém faz nada sozinho, inclusive eu com a minha equipe, com o meu time aqui, com a Sueli Souza, com o Márcio Silva. Eu peço, inclusive, a Suelen Souza, que ela mostre os azulejos, essa parte riquíssima e belíssima aqui do museu, que datam dos séculos 17, 18 e 19. Isso, eles contam essa história, né? Mas eles, no momento que o Toné pega, então, né, essa organização desse museu para ser inaugurado em 1923, uma das propostas, e que ele leva, né, até o final da sua gestão em 1946, cobrir, né, esse cômodo, né, essa entrada do sobrado com uma narrativa visual da história de Itu dentro do estado de São Paulo e dentro da história do Brasil republicano. Então, a partir disso, o que ele faz? Ele encomenda conjuntos de azulejos, né, que são, obviamente, com influências da azulejaria portuguesa, para
contar uma narrativa, contar a história. E ele vai usar como referência muitos artistas, né, locais, como Miguelzinho Dutra, um artista extremamente importante da iconografia paulista no século XIX, e que nós temos no nosso acervo, são aquarelas produzidas por ele, e também viajantes, né, que passaram por Itu e passaram pelo território paulista, como Hercule Forrance, o Debré, que estiveram nesses lugares descrevendo a riqueza do estado de São Paulo. Inclusive, eu gostaria que você lesse um pouco das várias cenas que nós temos aqui. Vamos lá. Então, eu acho que é bem significativo, né, quem visita Itu, principalmente o que era Itu no século XVIII. Né, no século XIX, ali a gente tem o Miguelzinho Dutra, uma colina, a matriz, as demais igrejas também dá para a gente visualizar, mas você vê a formação urbana da cidade, que já era uma cidade rica, e que esse sobrado está nesse contexto de uma produção açucareira e cafeicultora, né, na qual Itu vai ter uma participação efetiva, e que, obviamente, que acarretou que ocorresse essa reunião. Como à época nós não tínhamos máquinas fotográficas, isso ainda era uma questão emblemática, caríssima, nós temos, então, os retratos que são, desde a convenção, da inauguração da estação de trem. Então, em alguns casos, então, foram utilizados esses artistas para compor a paisagem. Em outros momentos, por exemplo, da sala da convenção, o Toné, né, que era muito rigoroso e muito detalhista na hora da sua conversa com os artistas, na hora de compor, né, essa narrativa, ele vai se basear em descrições, que ele vai compartilhar, descrições de documentos antigos para compartilhar com o artista Antônio Gani, que ora, então, reproduz o que teria sido essas reuniões. Então, a gente fica com representações desses momentos. Que encanta os olhos. E que encanta os olhos, porque ele é uma leitura de acesso para toda a comunidade, né? Então, assim, são temas importantes da história do Brasil, e no qual crianças, idosos e familiares vêm e se deleitam, né, nessas imagens, questionam, perguntam de onde vem, como é que vai. Então, é uma forma, eu brinco muito com as crianças e falo, assim como a gente lê um livro, né, e faz interpretações sobre ele, a gente também lê imagens. E essa é a riqueza desse saguão e dessa história, né, do Museu Republicano, que, na verdade, muitas pessoas se sentem assim, surpresas ao entrar, né, no museu, numa cidade do interior, ter um museu tão rico, de um acervo tão importante para a história do Brasil. Agora, aqui à entrada, nós temos também um quadro bem representativo que você gosta, que é o quadro de uma cachoeira. O que é? Sim, então, a gente tem o piquenique da família Pacheco e Chaves, pintado pelo Almeida Júnior. E eu, particularmente, né, como você citou, mas eu acredito que ele tem um significado para o território. O educador gosta muito, né, desse diálogo com o público, com a comunidade. A gente percebe que a cachoeira ela tem uma importância para esse território, né, porque é dela que sai o nome de Itu, né, que é o Tuguaçu, que é Cachoeira Grande, o nome da cidade próxima de Salto. Esse rio, né, que cortou e que é tão importante para a história paulista e do Brasil, obviamente, com os movimentos que vão para o interior, né, e das conquistas de ocupação e do desenvolvimento urbano. Então, eu acho que esse quadro ele nos traz, né, para o território, para o lugar, né, o significado desse terreno, da gente estar aqui, desse sobrado estar aqui nesse lugar. Então, eu acho que, além de ser uma obra de paisagem de Almeida Júnior, um ituano importantíssimo. Você é nativa? Não, não sou. Eu nasci próximo, mas eu moro em Indaiatuba, que é muito próximo. Morei muito tempo aqui em Itu, amo a cidade e os coletivos de arte, né? Acho que Itu tem uma riqueza artística e potente de criação, muito relevante para a história do Brasil e para
para todo mundo, né? Gostaria que você deixasse um convite para todo o nosso público de todo o estado, para conhecer aqui Itu e principalmente o Museu da República. Então, o Museu Republicano, ele fica localizado no Centro Histórico de Itu, então é um dia muito rico, embora também tenha as áreas rurais, eu acho que o Centro Histórico é um lugar para se visitar muitas vezes. O Museu Republicano fica aberto de terça a domingo, das 10 às 17 horas, é gratuito, né, porque é um lugar público e a gente espera todas as famílias, todas as pessoas que tenham, né, essa vontade de fazer um lazer diferente e também de aprender, de conhecer a cidade de Itu e o Museu Republicano. E vocês recebem muitas escolas. Então, né, desses 50 mil, é muito interessante porque a gente tem muito público espontâneo, que a gente fica muito feliz também, né, porque não é alguém conduzindo, é a vontade das pessoas estarem no museu, né, mas a gente sabe que isso vem de um processo de formação. Então, a gente recebe muitos grupos escolares de todo o estado de São Paulo. Na última sexta-feira vieram crianças de Fernandópolis, longe 500 quilômetros, e chegando aqui para a ação educativa. Então, a gente vê quanto o Museu Republicano é uma referência para o Estado, né, e para a história. Então, vem grupos de todos os lugares que participam das ações e os professores conhecem, né, as exposições. Agora, a gente acabou de abrir uma exposição só sobre a coleção Prudente de Moraes, nosso primeiro presidente civil, que a gente tem a coleção e que comemora 100 anos dessa doação. Então, eu acho que ele tem uma importância para que a gente saia da sala de aula, né? Essa possibilidade do professor trabalhar aqui com as fontes visuais e com um passado vivo. Parabéns pelo seu trabalho. Imagina. E parabéns para todos, né? Porque isso, muita gente trabalha aqui, assim como na LESP, é um conjunto de pessoas fazendo o movimento aqui também, né? Eu acho que para a gente atender tão bem ao público e todos estarem presentes, são muitas pessoas que trabalham, vários servidores públicos, né? Que estão aqui há anos trabalhando nessa instituição, e a nossa direção e a supervisão e tudo mais. O Informe SP especial direto de Itu fica por aqui. Conversamos com a Aline Zanata, ela que é uma das responsáveis, educadora aqui do Museu Republicano de Itu. Hoje batemos um papo, contamos um pouco dessa cidade. Vale a pena vir visitar. Se você estiver na capital, 1h30 você chega. Sem dúvida nenhuma, um ótimo passeio para toda a família. Muito obrigada. Imagina, sejam sempre bem-vindos à nossa instituição. Muito obrigada. Voltamos aos nossos estúdios em São Paulo.